Desde os primeiros anos do novo regime, líderes religiosos e autoridades políticas passaram a definir a América como o principal inimigo. Um discurso que se transformou em política de Estado ao longo das décadas. Who is your worst enemy, Mr. President? دشمن اصلی ایران کیست؟ آمریکا. Esse discurso de hostilidade aberta contra os Estados Unidos atravessou décadas e se tornou parte central da retórica do regime iraniano. Depois da operação militar do último fim de semana, o secretário de Guerra Peter Hegseth comentou justamente esse ponto. Em uma declaração direta, ele lembrou que o regime iraniano passou anos repetindo o slogan "Morte à América", e afirmou que agora foram eles que acabaram sendo atingidos pela resposta americana. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. Bom, Flávio, what goes around comes around. O Pete Hegseth basicamente disse: vocês gritaram tanto morte à América e a morte de vocês chegou exatamente através da América. Eu me diverti bastante com o Alexander Dugin, o grande arquiteto do Putin, do Kremlin, comentando nessa semana sobre isso. Ele foi lá, né, que sempre fala de guerra, Terceira Guerra Mundial, espírito guerreiro russo, etc. Aí veio a operação Epic Fury, a Fúria Épica. Ele, mas vocês estão com fúria por quê? Gente, nossa, não, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente não. Todo parecendo um gatinho no cantinho da sala. Esse discurso do Death to America, que eles cantam o tempo todo mesmo, queimando bandeira dos Estados Unidos no meio da rua, como se os Estados Unidos tivessem uma grande questão com o Irã antes de tudo isso. É muito mais propaganda do que qualquer coisa factual, porque isso envolve a geopolítica iraniana e de boa parte desses países. Ou seja, eles têm uma commodity praticamente única, que é o petróleo. Se não é o petróleo, é alguma coisa, vamos dizer, razoavelmente secundária. Por exemplo, já comentei aqui, né? Qual é um dos maiores parceiros comerciais do Irã? Brasil. O Brasil manda muito frango pro Irã, manda muita carne, faz o caminho ali, não manda carne de porco, óbvio, mas manda muita carne, muitos ativos. Nós importamos também muita coisa do Irã. Ureia nós importamos do Irã. Precisa ver como é que chega o nível dessa relação comercial. O Irã está nos BRICS, inclusive. Nós devemos lembrar disso. Se está nos BRICS, e os BRICS hoje em dia, eles querem, era para ser um bloco, uma integração de países para você investir, que aí você teria retorno, foi essa ideia original dos BRICS, criado em 2001, agora é um bloco anti-imperialista, sou contra os Estados Unidos, sou contra as potências, agora vamos reunir, né, de novo aquela ideia do Mao Tse Tung, reunir um chamado terceiro mundo, os países que conseguem fazer frente aos outros poderes globais, né, o tal do sul global, agora vamos reuni-los todos e tentar fazer uma frente reunindo todas as suas economias. O Irã está nesse bloco, só que agora, ao contrário do que aconteceu na Guerra dos 12 Dias, no ano passado, né, retrasado já, quando fizeram as primeiras operações para destruir os chefes da guarda revolucionária iraniana e também as usinas nucleares, né? Dessa vez não teve nenhuma resposta conjunta. Como é que você vai reunir agora Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? Quer dizer, a coisa fica feia, sem contar isto que o Ivan está falando. Quem resolveu também ajudar os Estados Unidos foram outros países árabes e muçulmanos. Eles têm problema com o Irã. O Irã é um país desestabilizador da região, não fala árabe, trata a árabe, aliás, como uma raça secundária. Isso é divertidíssimo pensar, né? Eles falam que são uma raça superior, nós somos meio europeus, então onde já se viu, né? Somos melhores do que vocês em tudo, e aqui vem aquele veneninho assim, mais sensacional de todos, né? Se reunindo todo este
esta situação, o que o Irã fez? Ele bombardeou 7 países árabes. Nenhum deles respondeu. Sabe por quê? Então fala assim, mas foi só porque ele estava bombardeando bases militares americanas ali. Não, é porque os outros países iriam falar, eu nem preciso comprar uma briga com você, Irã. Você pode jogar uma bomba aqui. Primeiro, ela vai ser interceptada. Segundo lugar, só vai cair em um lugar que não importa. E terceiro, você é fraco. Quem tá tomando um couro agora é o Irã. Você acha que eu vou comprar uma briga no meio por causa disso? Não. Você se entenda com os Estados Unidos ali e nós sabemos que você vai perder. Bernardo, eu vi uma charge essa semana, eu vou jogar para você a charge, a gente pode até colocar na tela aqui. Eram 3 bracinhos assim, dando um colocando a mão assim no punho do outro, e um bracinho estava escrito islamismo, o outro marxismo e o outro globalismo. E todos eles assim, né, fazendo uma estrelinha assim no meio. Você concorda com essa charge? Você acha que é acurada? Todos eles se falam? Se falam, principalmente quando diz respeito à morte à América e combate ao cristianismo. É exatamente isso que eu queria falar. O morte à América eu acho que une todos, né? A respeito da morte à América é a tese do Irã de que os Estados Unidos é o grande Satã, né? Ou seja, que através do seu pequeno Satã, né, o seu demoninho, que seria Israel, colonizou e usa Israel para influenciar o Oriente Médio e que precisa ser exterminado. Então existe o grande Satã que fica lá, né, no seu trono no inferno, lá na América, né, usando o seu portal, né, para chegar ali no Oriente Médio, que seria domínio exclusivo dos xiitas muçulmanos, né, que é a linha do Irã, né, diferente da Arábia Saudita, do Egito, Turquia, né, e que usa ali o Israel como a sua influência. Mas é exatamente o oposto do que os críticos de Israel dizem, né? Eles dizem que, na verdade, é Israel que usa os Estados Unidos. Eles precisam se decidir do que está acontecendo no mundo. Mas o fato é que esses 3 planos, na verdade, surgem de uma tese do professor Olavo de Carvalho, que ele dizia que eram os 3 poderes em disputa por domínio global, né? Ou seja, a elite ocidental econômica, que não pode ser confundida com os Estados Unidos, né? Mas aqui nós estamos falando do Clube de Roma, Clube de Bilderberg, Comissão Trilateral, Fórum Econômico Mundial, todos esses grupos, né, grandes econômicos que buscam ditar o rumo do mundo, que seriam aquele socialismo fabiano, né? Menos revolucionário, mais cultural, burocrático. Aí você tem o segundo ramo, que seria o ramo marxista, ou russo-chinês, que por razões óbvias tem ambições imperialistas, e o bloco islâmico, que tem as suas tensões internas, né, mas também busca, desde a inspiração do Maomé, né, para criar sua religião política, dominar o mundo. Então, os 3 estão, ora, colaborando entre si, ora disputando, mas sempre lutando pelo poder global. Mas quando se trata de morte à América e morte aos cristãos, eles se juntam, dão as mãozinhas e vão todos para o mesmo lugar.